Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Por isso, seja bem-vindo à nossa oração da manhã, a nossa oração do Ângelus, em que, através da Sagrada Escritura, através da oração que São Lucas nos narra, do anjo com a Virgem Maria, nós consagramos a nossa vida, consagramos todo o nosso ser, o nosso dia, tudo aquilo que iremos fazer, todos os nossos planos e ações a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos submetemos, ou pelo menos rezamos dessa forma, para que a cada dia, de minuto em minuto, de segundo em segundo, nós consigamos, pela graça de Deus, pela palavra que nos ilumina, nós consigamos nos submeter um pouquinho mais à vontade do Senhor. E sabemos que a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita para nós. E é justamente sobre a perfeição que mais uma vez nós iremos refletir. Nós como católicos, nós como seguidores de Cristo, buscamos sempre a vida eterna, buscamos essa perfeição. A perfeição daqueles que vivem no céu. E essa perfeição em nós, amados, enquanto estamos aqui caminhando na terra, mas até mesmo quando estivermos no céu, essa perfeição ela tem uma forma de ser medida, se assim nós podemos dizer. A medida da perfeição é a mesma medida do amor, é a medida da caridade, ou seja, o que mede a perfeição em nós, se eu posso colocar dessa forma, é o amor, é a caridade. Tanto que aqueles que amam perfeitamente são aqueles que estão no céu, são aqueles que vivem a perfeição, são os santos, os anjos de Deus. Da mesma forma, aqueles que alcançaram o amor perfeito aqui na terra, os santos que chegaram a essa contemplação perfeita, já viveram a perfeição na terra, já viveram o céu na terra. E aí já não fazia nem mesmo sentido continuarem na terra. Eles já estavam unidos nesse matrimônio espiritual com Deus. E aí, a história dos santos nos mostra que passa-se pouco tempo, depois de alcançarem essa perfeição, eles de fato morrem e vão para o céu. Então essa perfeição que nós tanto buscamos é medida pelo amor, é medida pela caridade. São João Paulo II, ele disse isso.
A perfeição da vida cristã é medida com o metro da caridade, com o metro do amor. Então, repito, para que nós sejamos perfeitos, precisamos amar e viver no amor. Amar e viver no amor. É por isso que ser aperfeiçoado ou ser santificado é uma obra do Espírito Santo, é uma obra do próprio amor na Trindade, que é o Espírito de Deus. Repito, aqueles que são santos são aqueles que vivem a perfeição do amor, são aqueles que vivem a perfeição de Deus. E o amor é dom de Deus. O amor é dom de Deus. É uma graça, é um carisma, é um dom que o Senhor nos concede. Aliás, não é só um dom, é o maior dos dons. É o maior dos dons concedidos por Deus. E se é dom, ele precisa ser dado, ele precisa ser de fato concedido. Então, da mesma forma, se este é o dom que nos faz santos, se é o dom do amor que nos faz santos, que nos faz perfeitos, logo, também a santidade e a perfeição vêm de Deus. Se nós somos santificados pelo amor, se nós somos aperfeiçoados pelo amor, e o amor é um dom que Deus nos dá, também essa mesma santidade, essa mesma perfeição é uma graça que Deus nos concede. Então nós não conseguimos ser santos por nós mesmos. Não conseguimos viver no amor por nós mesmos ou só com as nossas próprias forças. Esse nosso caminho de santidade, ele é dado pela graça de Deus, e nós veremos isso ao longo da nossa reflexão de hoje. Agora, como que esse aperfeiçoamento, como que essa santidade acontece em nós? Nós já até refletimos algumas vezes sobre isso aqui no canal. Isso se dá, essa perfeição, essa vivência no amor, esse aperfeiçoamento, essa santidade, se dá na nossa união com Deus. Veja, irmãos, Deus, a começar lá pela criação, Deus nos fez por amor. Ele nos criou por amor, Ele nos pensou, Ele nos sonhou, nos desejou por amor. Só que como nós sabemos, nós mesmos não somos ainda perfeitos. A começar lá pelo pecado de Adão e Eva, que fez com que o próprio pecado entrasse no mundo, corrompesse a humanidade ficou corrompida, e agora nós herdamos isso, nós vivemos uma realidade decaída, temos as nossas inclinações, os nossos defeitos, as nossas tendências, sabemos disso. Então nós não somos ainda perfeitos, nós temos os nossos pecados, nós fazemos, nós pensamos, nós falamos coisas que constantemente são contrárias ao bem, são contrárias ao próximo, são contrárias ao próprio Deus, são contrárias a nós mesmos. E isso está muito longe de ser a perfeição. Isso significa também que se estamos caminhando dessa forma, ainda com vacilos, ainda com erros, ainda cedendo às más inclinações, ainda caindo, isso significa que nós não amamos com perfeição. Vocês entendem? É até meio lógico, né? Nós não somos santos ainda, né? Ou pelo menos eu não sou santo ainda. Estou aqui esperando, né, e buscando a graça de Deus para ser santificado na minha vida. Eu acredito que é assim com você também. Essa é a nossa luta. A luta de sermos santos, a luta da busca da santidade. Mas como ainda cometemos pecados, nós não somos santos. Nós ainda não somos santos, nós ainda não vivemos o amor perfeito, nós ainda não amamos com perfeição. Só que à medida em que nós buscamos caminhar na presença de Deus, Ele, como eu disse antes, tem o poder de nos santificar, Ele vai nos formando, vai nos educando. Cada passo que nós damos ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, cada passo que nós damos seguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, faz com que nós sejamos aos poucos restaurados. Faz com que nós sejamos educados, corrigidos e melhorados. Então, à medida em que nós caminhamos com Jesus, à medida em que nós caminhamos com Deus, essa santidade vai se tornando uma realidade mais possível e mais concreta nas nossas vidas. Quanto mais próximos de Deus, mais santos nós somos. Agora, por que é assim? Como que isso acontece? E aí, aqui eu gostaria de destacar pelo menos 3 movimentos desse processo de santificação, se a gente pode dizer dessa forma. O primeiro é que quando nós nos aproximamos de Deus, ao mesmo tempo nós vamos conhecendo o que de fato é o amor, sabe? Nós vamos aprendendo o que é o amor, nós vamos conhecendo o próprio amor. Mais do que isso, nós vamos recebendo o amor de Deus. Porque caminhar com Deus nos faz conhecer o seu amor, o amor de Deus na nossa própria vida, O amor não fica como sendo uma coisa distante ou só uma coisa das nossas cabeças ou só
aquilo que a gente vê em filmes românticos, né? Aquilo que nós vemos na televisão, enfim. Não, o amor se torna uma realidade nas nossas vidas, porque nós começamos, à medida que vamos caminhando com Deus, nós vamos começando a ter olhos espirituais, a ter uma visão espiritual. E vamos percebendo, por exemplo, a providência de Deus nas nossas vidas. Como que as nossas vidas vão caminhando e as coisas vão se encaixando, vão se ordenando. Nós vamos sendo livrados de alguns males, nós vamos ganhando algumas graças ao longo da nossa caminhada. Nós vamos percebendo essa providência, vamos percebendo o cuidado de Deus, o direcionamento de Deus nas nossas vidas. Mais do que isso, vamos sendo consolados nos nossos momentos de queda, de sofrimento, de aflição. Vamos sendo curados, restaurados, vamos sendo corrigidos pela graça e pelo amor de Deus. E isso nós conseguimos perceber se estamos ao lado de nosso Senhor, se estamos juntos com Deus. Dessa forma nós conseguimos identificar o amor de Deus, vocês percebem? É como se nós percebêssemos, entre aspas, tá? É como se nós percebêssemos um grande esforço de Deus para nos fazer entender que somos amados. É como se Deus não deixasse de se esforçar, de lutar para que nós percebêssemos isso, para que nós percebêssemos que somos amados por Ele. Ele vai nos mostrando o seu amor, Ele vai derramando o seu amor sobre nós, sobre as nossas vidas. E nesse esforço, eu repito, entre aspas, tá? Nesse esforço, o Senhor até mesmo se entrega. O Senhor mostra esse pleno amor, esse perfeito amor na sua entrega. Ele morre por nós numa cruz. E Ele se mola no altar da Eucaristia todos os dias, em todas as horas. Tudo isso para nos salvar. Tudo isso para estar conosco, tudo isso para nos amar. Para nos amar. Então, à medida em que vamos caminhando com o Senhor, vamos também conhecendo o seu amor e conhecendo o seu amor nas nossas vidas. Então, caminhar com Jesus nos faz conhecer o amor de Deus. Esse é o primeiro movimento da santificação que eu destaco aqui. O segundo é a própria graça santificante que vem do Espírito Santo. Quem nos santifica é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quem merece esse destaque aqui é o Espírito, não somos nós mesmos. Nós não nos santificamos por nós mesmos, com as nossas próprias forças. Não são as nossas obras apenas que nos fazem santos. As nossas obras, se não estiverem ali apoiadas e mais do que isso, impulsionadas pela graça de Deus, não são nada, não são nada. Então eu repito, como a graça da santificação é uma graça do amor, e o próprio Espírito de Deus é o amor na Trindade, é o Espírito Santo quem realiza essa obra de santificação em nós. No alto da cruz, nós podemos nos recordar disso, porque já meditamos isso aqui no Reflexos Católicos. No alto da cruz, sabemos que Jesus Cristo alcançou para nós a graça da dignidade dos filhos de Deus. A graça da dignidade dos filhos de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Nós que tínhamos perdido essa amizade por conta lá do pecado original, que já mencionamos, nós fomos reconciliados com o Pai pelo sacrifício da cruz de Jesus. E nós só somos chamados filhos por conta de Jesus Cristo. Ele que é o Filho único do Pai, Ele que é o Filho unigênito. E se Jesus Cristo nos alcançou isso, nós devemos nos comportar e viver como tal. Nós ganhamos uma graça, a graça de sermos dignos da filiação de Deus, da filiação do Pai. Agora, precisamos viver conforme filhos de Deus. E aí que está, nós não conseguimos viver como filhos de Deus apenas por nós mesmos. É o Espírito Santo quem opera esta obra em nós. Tanto que São Paulo escreve isso que nós acabamos de falar, de refletir, aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 15. Diz o seguinte: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito que por adoção vos torna filhos, do qual chamamos Abá, ó Pai. Então nós somos adotados pelo Pai, somos filhos adotivos do Pai em Jesus Cristo, e o que nos faz viver dessa forma é o Espírito Santo. Esse é o Espírito que nós recebemos, o Espírito que nos faz receber, o Espírito que nos faz viver como filhos adotivos do Pai em Jesus Cristo. É Jesus que nos alcançou isso e é o Espírito Santo quem realiza essa obra em nós. Então vocês percebem que tudo isso é por graça de Deus, não é por mérito nosso, nós nem merecemos isso.
Então, o primeiro movimento é que quando caminhamos com Deus, conhecemos o seu amor. O segundo movimento é que o Espírito Santo, a própria graça do Espírito Santo, nos faz viver esse amor, viver como filhos de Deus, viver como santos. E o terceiro é o nosso próprio contato, a nossa própria intimidade com Jesus Cristo. Porque é esse contato, é essa intimidade com Jesus Cristo, essa intimidade divina que nos leva ao aprendizado do modo de agir, do modo de viver e do modo de amar de nosso Senhor. Nós vamos aos poucos nos tornando imitadores de Cristo. Isso também não é novidade para nós aqui no Reflexos Católicos. E isso é até mesmo um movimento natural. Vamos tomar aqui um exemplo das nossas relações pessoais. Quanto mais nós convivemos com determinada pessoa, não acontece de nós adquirirmos para nós, de nós assimilarmos os trejeitos daquela pessoa, certa parte do comportamento daquela pessoa, não é verdade? Nós vamos modelando ali a nossa forma de falar, às vezes vamos adotando mesmos termos, né, os mesmos termos, as mesmas palavras, o sotaque, o comportamento, nós vamos pensando um pouco mais parecido com aquelas pessoas. Isso acontece nas nossas relações pessoais. Quanto mais nós convivemos com uma pessoa, mais nós assimilamos certas características daquela pessoa. Isso é normal nas nossas relações. E na nossa relação com Cristo, a mesma coisa acontece. Só que aí tem uma graça especial, porque essa imitação de Cristo acontece porque somos iluminados por aqueles dois itens anteriores, que é a graça do Espírito Santo e o conhecimento do amor. É dessa forma, amados, que nós somos formados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos forma a sermos seus imitadores, a sermos seus seguidores, porque Ele derrama o seu amor sobre nós, porque Ele abre os nossos corações à graça do Espírito Santo, e porque o próprio Espírito Santo realiza essa obra de santificação em nós. Nós somos formados a amar como Jesus Cristo amou, à medida em que nós estamos mais próximos dele. Agora, o que isso significa? O que isso significa para nós fecharmos aqui a nossa reflexão? É o último assunto da nossa meditação. O padre Amedeo Tintini, um padre italiano, ele nos diz, por exemplo, que o amor é uma abertura ao dom de Deus. Certo? Isso aqui nós também já entendemos. Já que o amor é o próprio dom de Deus, para nós o recebermos, nós temos que abrir os nossos corações, nós temos que aceitar. Deus pode nos dar e nós podemos não aceitar. Então, para que esse amor seja uma realidade nas nossas vidas, nós precisamos nos abrir a esse dom, nós precisamos aceitar esse dom. Acontece, amados, que esse amor precisa de uma forma ou de uma concretude. E o próprio Padre Amedeo nos diz isso. Precisa dessa forma, dessa concretude, precisa ser concretizado para que esse amor não permaneça um amor vago, ou então um amor fantasioso, um amor idealista, apenas uma utopia. Senão vira só aquele amor romântico, aquele amor de conto de fadas. Sabe, só uma coisa abstrata. E o amor que Jesus Cristo nos dá não é dessa forma, tanto que nós estamos vendo que esse amor gera algo em nossas vidas. E aí, quando nós entendemos isso, que o amar como Jesus amou se torna uma realidade para nós. Para eu explicar isso que eu estou dizendo aqui, eu vou tomar um exemplo do Frei Raniero. O exemplo que o Frei Raniero, que o Cardeal Raniero nos dá, é do Rio Jordão. Lá na Terra Santa tem lá o Rio Jordão, e esse Rio Jordão, ele forma dois mares. Nós vemos muito isso na Sagrada Escritura, né? Sempre falando do Rio Jordão, sempre falando desses dois mares, que é o Mar da Galileia e o Mar Morto. São dois mares que vêm da mesma água, que vêm do mesmo deságue do que é do Rio Jordão. O Mar da Galileia é um mar que ele é cheio de vida. Ele é um mar que ele tem lá os peixes, né, ele serve para pesca, tanto que nós vemos, né, algumas cenas da Sagrada Escritura em que estão lá vários homens pescando no Mar da Galileia. Então é um mar que é cheio de vida, é um mar que fornece vida. Já o Mar Morto, por conta do seu alto teor de sal na água, ele é de fato um mar morto. Hoje já se fala muito, né, na dessalinização do Mar Morto, e parece até que isso está acontecendo. Mas naturalmente o Mar Morto é um mar em que nada cresce ali, né, não tem vida nesse mar, por conta da quantidade de sal que tem nesse mar, por conta, né, da sua composição. E essa questão
do mar da Galileia ter vida e do mar morto não ter vida se dá por uma razão. O mar da Galileia, ele não é fechado em si mesmo. As águas do Rio Jordão passam ali pelo mar da Galileia e o mar da Galileia deixa que essas águas saiam. Ele tem um deságue, é um mar que flui, a água não fica parada ali. É uma água que ela passa por ali, enche aquele mar de vida, mas ela tem a sua saída. Ela flui, ela corre. Já o Mar Morto não, o Mar Morto ele recebe as águas do Rio Jordão e não deixa que essas águas saiam dali. Não deixam que essas águas saiam dali. E o Frei Raniero faz esse mesmo comparativo com o amor de Deus no coração do homem. Veja, o amor vem do mesmo Deus, é uma água que vem do mesmo rio, certo? Agora, quando o amor de Deus cai nos nossos corações, ele precisa se desaguar, ele precisa fluir, para que ele tenha de fato vida, porque o amor de Deus gera vida. E o amor de Deus gera vida não para si próprio, não para o egoísmo, mas também para o outro. Tanto que Jesus Cristo se entregou por nós, por nós. Então, o amor de Deus ele tem que cair nos nossos corações e dos nossos corações sair. Sair para o próximo, sair para o serviço, sair para o próprio Deus, sair para o serviço da igreja. Ele precisa desaguar, ele precisa fluir. Não pode ser como no Mar Morto. O amor de Deus não pode cair nos nossos corações e os nossos corações permanecerem fechados em si mesmo. Porque aí, ainda que a água venha do mesmo Deus, ainda que a água venha do mesmo amor de Deus, nós de certa forma tornamos o nosso coração um ambiente estéril, um ambiente morto para o amor de Deus, vocês entendem? Então é essa a relação que o Frei Raniero faz. E ele ainda diz o seguinte, então coragem, temos de começar a deixar o amor fluir. Jesus disse, há uma categoria de pessoas que merecem o amor. Então aqui o Frei Raniero vai explicar como que nós podemos deixar esse amor fluir. Há uma categoria de pessoas que merecem o amor. Os nus, os doentes, os presos. Hoje diríamos os imigrantes, os doentes, os extracomunitários, aqueles que estão à margem da sociedade. Estas são as categorias que têm mais necessidade do nosso amor. E aí nós entendemos de fato o amor caritas, o amor caridade. O maior dom de Deus, o amor que não para no nosso egoísmo, o amor que não para em nós mesmos. E aí o Orígenes, que é um padre da igreja, ele reforça essa ideia. Ele diz o seguinte, aquele que evita a vanglória, chama para um banquete espiritual os pobres, isto é, os ignorantes, para que os enriqueça, os fracos, isto é, os de consciência ofendida, para que os cure, os coxos, isto é, os que se desviam da razão, para endireitar seus caminhos, os cegos, isto é, aqueles que não discernem a verdade, para que possam contemplar a verdadeira luz. Então vocês percebem que Orígenes, falando do pobre, falando do cego, falando do doente, falando do coxo, não fala só dessas debilidades físicas, mas também de debilidades espirituais, debilidades psicológicas, daqueles que não conseguem ver a verdade, daqueles que não conseguem encontrar a Deus, daqueles que não conseguem se endireitar no caminho. São esses que nós temos que chamar para comer conosco. São esses que nós temos que chamar para estar junto conosco no caminho que é Jesus. E Orígenes parte disso refletindo sobre o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus diz o seguinte, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Então vocês entendem? O que Jesus nos fala aqui nada mais é de que nós devemos convidar para as nossas mesas aqueles que nós devemos amar. Nós devemos comer com aqueles que nós devemos amar. E nós devemos amar aqueles que não podem nos retribuir esse mesmo amor. Não podem nos retribuir o favor que fazemos a eles. É um amor desinteressado. É um amor sem fingimento, é um amor livre de vanglória. É um amor que não deseja ganhar vantagem alguma em troca. É o amor que nos faz amar de verdade. O amor que faz com que nós sejamos como o nosso Senhor Jesus Cristo.
É isso que nós devemos fazer. Amar aqueles que mais precisam ser amados. Nos entregar àqueles que mais precisam da nossa entrega. Favorecer aqueles que mais precisam do nosso favor. Tudo isso para que estes se encontrem com nosso Senhor. Para que estes conheçam o mesmo amor. Veja que Jesus Cristo fez isso para nós. Fez isso por nós. Jesus Cristo deu a sua vida. Jesus Cristo se entrega diariamente na Eucaristia por nós. Nós que não podemos retribuir o mesmo amor. Nós não temos condição de retribuir esse amor. E ainda assim Jesus Cristo nos ama. É isso que é o objeto da nossa consagração de hoje. Que nós consigamos, pela graça do Espírito Santo, pelo auxílio da Virgem Maria, iluminados pela Palavra de Deus que fala ao nosso coração, que nós consigamos amar como Jesus amou. Nos entregar de forma desinteressada, sem soberba, sem vanglória, sem querer tirar vantagem. E mais do que isso, convidarmos para a nossa mesa, convidarmos para o nosso convívio, convidarmos para o nosso amor aqueles que não podem devolver o nosso amor. Convidar para o nosso amor até mesmo os nossos inimigos. Que seja assim que o Senhor nos ajude a amar como Ele mesmo amou. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Meu irmão, minha irmã, uma boa semana a você. Muito obrigado por rezar conosco nesta manhã de segunda-feira. Eu espero por você ao longo do dia, também ao longo da semana, tá certo? Deixe aí o seu joinha, também compartilhe os nossos vídeos, reze conosco e se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá certo? Isso nos ajuda muito. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.